Olá a todos e todas. Hoje vamos resolver as questões de português da prova do processo seletivo simplificado para o cargo de agente de organização escolar. Começamos com um texto chamado Apresentação, de Gilberto Dimenstein. Por favor, leitor, imagine a figura de Tiradentes. Conseguiu? Facílimo. Ele está em todos os livros escolares. Claro que veio à sua cabeça aquela figura magra, sem camisa, cabelos e barbas longas, olhos tristes e profundos. Lamento, você foi enganado. Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792 e esquartejado. Mas só 200 anos depois, nas comemorações do bicentenário de sua morte, foi divulgada com mais clareza a informação de que aquele herói parecido com Jesus Cristo nunca existiu. Documentos comprovam que na casa do nosso Marte foram encontradas 2 navalhas e um espelho. Além disso, sabemos que, naquela época, os presos eram proibidos de usar barbas e cabelos longos. No mais, Tiradentes era soldado da polícia militar que, em seu regimento, exigia cabelo curto e rosto escanhoado. Então, é um texto de 1990, publicado pela Folha de São Paulo, a respeito de Tiradentes. Se na primeira frase do texto o autor dirigisse ao público empregando o plural imaginem, a forma verbal que inicia o segundo parágrafo, mantendo-se o mesmo tempo verbal, ficaria na seguinte forma. Então, aqui foi cobrado o verbo imaginar para o plural, ele quer o mesmo tempo verbal do início do segundo parágrafo. O texto começou com a forma imperativa do verbo imaginar. Por favor, leitor, imagine a figura de Tiradentes. Imagine você. Então, ele quer que passe para o plural. Imaginem vocês. O segundo parágrafo, ele inicia com conseguiu. E ele quer que você passe para o plural também. A alternativa A está do mesmo jeito do texto. E o tempo aqui é pretérito perfeito do indicativo. Conseguimos é pretérito perfeito do indicativo, mas é a primeira pessoa do plural. O conseguiu, lá no segundo parágrafo, é o quê? Segunda pessoa, você conseguiu? Já que ele pediu na primeira frase para você imaginar Tiradentes. Aí ele continua. Você conseguiu imaginar? Alternativa C, conseguiram, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo, que cabe tanto para eles ou vocês, e conseguiam, pretérito imperfeito do indicativo, eles. Nosso gabarito aqui é a letra C. Vocês conseguiram? Mais um texto, que foi lançado também em 1990, da editora Abril, é massa, brother. Brother, dentro dessa nova edição do Vestibular 500 Testes, tem tudo para que o próximo vestiba role na maior. Só de português são 80 questões, sendo 50 testes e 30 escritas. Fora as questões de física, química, biologia, história, geografia, matemática e inglês. Tem uma lista de livros e uma série de dicas que você precisa ficar por dentro antes de encarar os exames. Vestibular 500 Testes, especial do Guia do Estudante, desencana, brother. Vestibular agora é manha. Bem, vimos que o texto foi escrito completamente da forma informal. É um texto publicitário. É um texto indicando o que ao leitor? A existência do produto chamado Guia do Estudante, que é voltado para jovens que estão estudando para algum vestibular. Observe que o texto foi construído intencionalmente numa variante linguística coloquial, a forma informal. O enunciador utiliza essa variante por quê? Busca reproduzir a linguagem escrita dos exames vestibulares? De forma alguma. No vestibular, você tem que utilizar a norma padrão. Precisa enfatizar que todas as matérias exigidas pelos exames vestibulares constarão do Guia do Estudante? Não foi essa a intenção. C. Acredita que os jovens escrevem dessa forma e não entenderiam uma mensagem elaborada em outra variante linguística? Os jovens não entenderiam se o texto fosse escrito de uma forma dentro da norma padrão, eles entenderiam. Mas chamaria a mesma atenção que um texto informal? D. Pretende, por meio de imitação da linguagem oral do jovem destinatário, tornar-se próximo a este e convencê-lo a adquirir o produto. Esse é o nosso gabarito. O texto publicitário, qual que é o foco dele? O leitor. E o que ele quer com o leitor? Que o leitor adquira o produto ou o serviço, que
que faça aquilo que o publicitário, quem escreveu o texto, quer. Considerando seus conceitos de denotação e conotação, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então aqui vamos trabalhar com denotação, que é o sentido literal, o sentido real da palavra, e a conotação, que é o quê? O sentido figurado, sentido subjetivo. Temos aqui 3 frases, e ele quer que você classifique como sentido literal ou sentido figurado. A mosca está batendo-se contra o vidro. Dizem que a gerente dessa loja é uma cobra. Nessa questão eu comi mosca, porque tinha estudado essa matéria. Bem, a primeira frase, a gente vê que ela tem sim total possibilidade de ser real. Um mosquito ele pode voar e acabar ficando preso, batendo em algum objeto, em algum vidro. A segunda e a terceira frase, já vimos que elas estão no sentido figurado. Não tem como um réptil ser gerente de uma loja e ninguém comeu mosca fazendo uma prova. Então, o gabarito aqui é a letra B, denotação, conotação e conotação. Os amazonenses fazem fé nessa versão que atesta o poder do Guaraná e o consomem diariamente para manter a boa disposição. O pronome o em destaque substitui a palavra. Então, o o ele está retornando uma palavra já citada. Qual que é essa palavra? Amazonenses, Guaraná, versão ou fé? Aqui a pergunta que podemos fazer para o é o que eles consomem. A gente vê aqui, quem consome? Os amazonenses. E o que eles consomem? O Guaraná. Gabarito, letra B. Aqui temos um texto a respeito da doação de sangue. É um texto consideravelmente longo. Então, pausa o vídeo para fazer a leitura e responderemos a questão a respeito dela. Com o objetivo de mobilizar as pessoas para se transformarem em doadoras, o autor informa que... Então, aqui vem uma pergunta de interpretação a respeito do texto. E a pergunta quer saber uma informação que o autor transmitiu. Alternativa A. A quantidade de sangue retirada na doação é significativa. Sabemos que não. B. O brasileiro tem uma cultura regular de doação de sangue. Isso é uma informação até que a gente sabe até fora do texto. Por diversas vezes é transmitido em mídias campanhas para incentivar as pessoas a fazerem a doação de sangue. C. O número de doadores independe do número de habitantes. D. O percentual de doadores no Brasil ainda é muito baixo. A respeito do número de doadores, se depende ou não do número de habitantes, também não é uma informação passada pelo autor. Nosso gabarito aqui é a letra D. O percentual de doadores no Brasil ainda é muito baixo. Lá no primeiro parágrafo, o autor ele coloca até porcentagens, fazendo comparações fazendo comparação entre o Brasil e outros locais, como o Canadá e a Inglaterra. O acento da crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Então, aqui é uma perguntinha a respeito de crase. Vamos lá. Poucos chegaram a tempo de ouvir a palestra sobre felicidade. A tempo não leva a crase. De substantivos masculinos, não usamos crase. B. Ele se nega a ter consciência de que isso tudo é uma grande ilusão. A ter é verbo. Antes de verbo, não usamos crase. Os pais passaram à filha valores importantes para viver em sociedade. Aqui, os pais passaram para a filha valores importantes para viver em sociedade. Correto, uso correto da crase. B. Ele dirigiu-se a nós para nos alertar sobre as ciladas do consumismo. Nós é pronome do caso reto, não utilizamos crase. Aqui temos mais um texto. Pausa o vídeo para fazer a leitura dele. As palavras destacadas nas frases ofício reservado e informações seguras têm antônimos adequados ao contexto, respectivamente, em... Vocês viram que o texto é a respeito
de um crime, né? Sobre a movimentação de dinheiro falso no Brasil. E tem dois termos aqui destacados: ofício reservado e informações seguras. Aqui a prova pediu ao candidato seus antônimos. Bem, ofício, no caso aqui do texto, é um documento redigido por algum governante, governo, e as informações aqui a respeito do dinheiro movimentado. Indiscreto e imprecisas, elas não se encaixam como antônimos respectivamente. Informações imprecisas é aquela informação que você não sabe bem de onde vem a fonte. Informação segura, você sabe a fonte e você sabe que ela realmente é verídica. A imprecisa, ela não é bem de fato uma informação falsa, é uma informação que você não sabe de onde veio. Pode ser falsa, pode ser que não. O gabarito aqui é a letra B. Seu ofício não é reservado, ele é um ofício público. Ele foi passado para a população. E informações, quando elas não são seguras, elas são duvidosas. É como eu expliquei agora há pouco. Informações seguras, você sabe que são verídicas, você sabe tudo a respeito delas. Agora, duvidoso, você não sabe de onde veio, se é realmente de verdade, se realmente confere com a realidade. Guardado e fracas também não se encaixam. Expresso e soltas também não. Informações soltas aqui, só como uma observação, seria o quê? Informação que vem em pedaços. Um exemplo até meio ruim de colocar, mas foi o caso do World Trade Center em 2001. As informações vieram soltas, vieram aos poucos. Primeiro foi o acidente com o primeiro avião, numa torre, aí veio o segundo avião, não sabia ao certo o que estava acontecendo, se era um ato terrorista, se era um acidente aéreo, se houve algum problema de comunicação, pane. Então foi vindo aos poucos as informações até concluir o que de fato aconteceu. Mais um texto chamado Da Cerejeira ao Flamboyant, a respeito de um artista plástico. É um texto bem bacana, para fazer a leitura, pausa o vídeo. Um sinônimo de aguçada, no contexto em que o vocábulo foi empregado no segundo parágrafo, é a palavra aguçada no texto. Ela foi colocada de sentido figurado. No segundo parágrafo, sua sensibilidade artística foi aguçada pelos elementos da natureza. E uma árvore frondosa de flores vermelhas foi a que mais chamou sua atenção, o flamboyant. Então, sua sensibilidade foi aguçada. Ela foi aplicada, ela foi esforçada, ela foi interessada ou ela foi apurada? Se buscarmos o significado de aguçado, aqui no quarto significado, em relação aos sentidos, capaz de captar sensações com ligeireza e rapidez, apurado, atento. Não foram os sentidos de artista que foram aguçados, lá conforme o texto, e aqui não foi colocado que uma palavra que tem o mesmo significado que apurado, de aguçado. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, apurada. Aqui essa pergunta, ela é uma pergunta polêmica, foi retirada de outras provas, e o que eu percebi foi o seguinte: essa pergunta, em outras provas, ela tinha 5 alternativas. A diretoria de ensino deixou com apenas 4, mas não se atentou qual foi a alternativa que foi retirada, e manteve como se fosse o mesmo gabarito. Eu vou explicar. Aqui é um trecho, uma entrevista com um jogador de futebol. Conseguimos tudo que neste Mundial, diz o lateral Gertz, que está se despedindo da seleção. E acho que ficar entre os 4 melhores do Mundial foi a nossa grande vitória. Mas não, espacinho, decepcionar os torcedores que nos
durante toda a Copa. Comentários como este de Gertz, se eu estou pronunciando o nome do jogador errado, já peço desculpas. Eu não sou tão. Não tenho muitos conhecimentos com o nome de jogadores. Tornaram-se comuns entre os jogadores. Assim que souberam da pretensão de Tis, eles conversaram com o técnico, todos o consideram uma pessoa aberta ao diálogo e lhe, facinho, vários motivos para que não, seu ponto de vista. O gabarito exposto é a letra C. Porque ela é contestável, porque ela é passível de debate. Aqui logo no início, conseguimos tudo o que queremos, não encaixa. Nós conseguimos. Então já foi conquistado. Queremos estar no presente. Qual aqui é a alternativa que está no passado? Queríamos. Aí vem a próxima lacuna, mas não aqui decepcionar os torcedores que nos... Nessa segunda parte, aí sim vem para o presente. Mas não devemos decepcionar os torcedores que nos... Volta para o passado, acompanhado durante a Copa. Aqui, ele não está falando durante o campeonato, durante toda a Copa. Então, dá a entender o quê? Que foi um período que já passou. Comentários como este. Aí vem aqui a próxima. Eles conversaram com o técnico, todos o consideram uma pessoa aberta ao diálogo e lhe expuseram vários motivos para que não mantivesse o seu ponto de vista. Esse que, ele exige o quê? Uma conjugação no subjuntivo. Então, o gabarito aqui correto seria a letra D e não a C, conforme foi divulgado. De acordo com a norma culta, o verbo destacado no trecho, até mesmo para colocar em prática aquilo que acreditamos, então o verbo de destaque aqui é o verbo acreditar, na primeira pessoa do plural. Acreditamos, nós acreditamos. O verbo acreditar, ele exige o quê? Se você acredita em algo ou em alguém. Você acredita em alguém, você acredita em alguma religião. Então já vemos aqui que o nosso gabarito é a letra A, até mesmo para colocar em prática aquilo em que acreditamos. De que acreditamos está incorreto, com que acreditamos está incorreto, a que acreditamos também está incorreto. Na frase, o lugar onde se vende carne chama-se, essa daqui foi de brinde. Como você escreve açougue, aqui a fotinha de um açougue, C cedilha, U, G, U, E, açougue. Qual alternativa está pontuada corretamente? Desde o amanhecer, a menina jogava bola e balas pela janela. Só de ler já está errado. Não separaram com o jogador do verbo. Desde o amanhecer, a aurora parecia mais rosada do que no dia anterior. Letra B é o nosso gabarito. Desde o amanhecer está apenas como uma explicação. A frase mesmo, com o contexto principal, está depois da vírgula. São Paulo é uma cidade bela. Novamente, não separa o conjugador do verbo. Os livros continuam sendo uma alternativa razoável de leitura, tranquila. Primeiro ponto já de erro, novamente não separa conjugador do verbo. Pausa o vídeo para você ler. Aqui também pause o vídeo. As próximas perguntas serão a respeito desse texto. E para você praticar o seu português, assim que a pergunta aparecer na tela, pause o vídeo, responda, assim que você tiver sua resolução, retome o vídeo para ver qual que é o resultado. A partir da leitura do texto acima, pode-se dizer que o tema abordado é... A primeira pergunta, a diretoria de ensino queria que o candidato respondesse a respeito do tema do texto. O texto fala sobre relações amorosas, relações afetivas, relações familiares ou atividades cotidianas. Conforme o assunto do texto transmitido, o gabarito é a letra C, relações familiares. Tem alguns trechos do texto que deixam isso bem explícito. Na verdade, bastante trechos. Alguns que deixam bem mais explícito são: foi numa festa de família, dessas de fim de ano,
Já que o bisavô estava morre e não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com Luiz Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. Essas frases deixam claro que o assunto do texto é sobre relações familiares. O primeiro trecho aqui retirado do texto é a notícia que o bisavô já não está bem de saúde. O segundo trecho retirado é aqueles conflitos familiares quando a família não aceita tão bem um novo agregado, seja por casamento de algum parente ou outro tipo de relacionamento. E o último trecho retirado é geralmente aquelas fofocas, aqueles boatos que acontecem também às vezes em família. No trecho eu fico implícito, disse o velho, já com o olho no visor, a palavra em destaque pode ser substituída sem perda de significado por. Ele quer que você ache um sinônimo para esse implícito. Ele se encaixa com subtendido, explícito, destacado ou desencontrado. Analisando a situação, coloca-se como um sinônimo referente à palavra subentendido. Explícito não se encaixa, destacado também não, e desencontrado também não. Ainda com relação ao texto, na frase "a ideia foi sepultada em protestos", a palavra em destaque assume um sentido figurado, ou seja, fora do seu uso literal. Leia os fragmentos abaixo e assinale a alternativa em que ocorra um outro exemplo de linguagem figurada. A gente sabe que sepultar significa enterrar, né? Após um velório, algum falecido, ocorre o ato de sepultamento. Não é aqui o caso. O verbo sepultar aqui, conjugado sepultada, dá a ideia o quê? De encerramento, de que nunca mais foi proposta, de finalização. Então, a pergunta aqui quer uma outra frase que também esteja em sentido figurado. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. A alternativa A não tem nenhum sentido figurado. Você disse que essa câmera só faltava falar. Esse é o nosso gabarito. Você pode pegar uma câmera fotográfica dessas melhores que existem no mercado, mas ela pode fazer de tudo. Ainda não fala. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Também não temos nenhuma palavra em sentido figurado. A bisa e o bisa sentados. Também não temos nenhum sentido figurado. Observe a imagem abaixo para responder à questão 4. Temos aqui uma tirinha. Lembrando que tirinhas exigem a interpretação de texto verbal e não verbal. Como nessa tirinha não temos informações verbais, então a interpretação só vai partir do que? Da comunicação não verbal. Temos aqui uma sequência, uma fila de eletrônicos e temos lá no princípio rádio, televisão, parte para o computador e o que está na frente de todos é um tablet. O gênero textual tirinha, caracteristicamente, é marcado pelo tom humorístico e às vezes político, muito comum aparecer em jornais de grande circulação. Pode vir acompanhado de linguagem verbal ou apenas desenho, tal como o exemplo acima. Com base na leitura da imagem acima, responda. A tirinha está fazendo uma comparação entre a evolução humana e... Em alguns lugares, principalmente livros de ciência, biologia, tem aquela fila, né, da evolução humana. O homem primata lá atrás da fila e o homem moderno na frente da fila. Essa tirinha aqui nada mais é que uma charge a respeito dessa imagem. E essa tirinha ela quer comunicar o que ao leitor? A evolução tecnológica, a evolução da televisão,
a evolução dos sapatos, a diminuição do tamanho dos aparelhos de TV. A alternativa B podemos descartar, porque não temos apenas televisões. Temos rádio, computador, tablet. A evolução dos sapatos também podemos descartar, porque vemos aqui até a televisão descalça, o rádio descalço, então não é o assunto primordial da tirinha. A diminuição do tamanho dos aparelhos de TV também podemos descartar. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra A, a respeito da evolução tecnológica. Vemos aqui a evolução desde rádio, televisão, computador e tablet. É isso que a tirinha quer transmitir ao leitor. Leia o poema abaixo para responder as questões 5 e 6. É um poema de Oswald de Andrade, chamado O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Esse poema foi escrito em 1925. Este é um exemplo do trabalho de Oswald de Andrade, que busca na língua falada as sonoridades que dão entonação e ritmo à sua poesia. Se transpusermos para a linguagem formal, o poema perderia completamente o ritmo e a beleza da musicalidade que a língua coloquial apresenta. Contudo, em determinados contextos, o uso da linguagem formal é imprescindível. Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta. Vimos que Oswald de Andrade utilizou em seu poema a linguagem coloquial, que é a linguagem informal, a linguagem que utilizamos no dia a dia, com pessoas próximas, amigos, em locais informais. E a pergunta, ela quer que você localize a alternativa que esteja transpassada, a frase do texto, a frase do poema, de forma formal, dentro das regras da língua portuguesa. A letra A, descartamos, porque o apanhar, o correto seria escrevê-lo no infinitivo. E aqui faltaria o R e tirar esse acento agudo, da mesma coisa também tirar esse acento agudo do quer. O B, soldado, está escrito errado. A C, soldado, está escrito errado. Nosso gabarito aqui é a letra D, quer apanhar, soldado. Essa é a forma formal de escrever a frase. No poema, qual a única palavra que está acentuada de acordo com a norma culta da língua? O Oswald de Andrade ele brincou com a linguagem informal da língua portuguesa, porém, temos algumas palavras que elas estão escritas de acordo com a norma padrão, com a norma culta da língua portuguesa. E a pergunta quer saber qual dessas é que está dentro dos padrões. Alternativa A, quer, a gente elimina porque, na verdade, ela significa a palavra quer, o verbo quer, o verbo querer. B, também eliminamos, que também é o verbo apanhar, não apanhar. Alternativa C, que é o nosso gabarito. Tá? Esse que aqui, ele é um pronome interrogativo, ele pode ser utilizado de forma isolada, no meio ou no final de uma frase. Por exemplo, aconteceu o que aqui? Ou então alguém fala, isso daí acontece muito, alguém fala um absurdo para você e você fala, quê? Então, essa é o nosso gabarito. A alternativa D, ela nada mais é que as palavras alternativa A e alternativa B que já eliminamos. A pergunta 7, ela faz referência ao texto aqui de Manuel de Barros, mas você consegue respondê-la sem precisar ler o texto. Se você quiser ler o texto do Manuel de Barros, é só pausar o vídeo e ler o texto. Ele é bem interessante, eu até recomendo a leitura dele. Segundo o eu lírico, primeiramente foram feitas as coisas sem nomes, só depois vieram a harpa e a fêmea de pé, insetos errados. As palavras que dão nomes às coisas, morfologicamente, são chamadas de... A pergunta quer que o candidato responda como é que se chama a classe de palavras que nomeiam as coisas dentro das regras da língua portuguesa. Nosso gabarito aqui é a alternativa A,
Essas palavras são substantivos que dão nome às coisas. Por exemplo, porta, casa, carro, menino, menina, fruta. Os adjetivos, eles qualificam as palavras. Os advérbios, ele tem a... Qual é a função do advérbio? É auxiliar o entendimento, a compreensão da ação ou característica. E os verbos são as ações. Ações feitas, ações recebidas ou ações da natureza. O segundo verso do poema diz: depois é que veio a harpa e a fêmea em pé. Nele, qual palavra? O verbo indicação. Ele deu uma frase, né? A pergunta deu uma frase e quer que o candidato aqui responda qual é o verbo que indica ação. Tudo certo? Se os vídeos estiverem te ajudando, não esqueça de deixar um like, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vamos lá, as alternativas aqui. Depois, e veio. Depois podemos eliminar, porque depois é um advérbio. Aqui ele está como um verbo auxiliar do advérbio depois. E é conjunção. E veio é o nosso verbo de ação aqui da frase. Nosso gabarito aqui é a alternativa D. A palavra veio. Aqui temos uma música da Marisa Monte, bem conhecida. A música se chama Beija Eu. E ele quer que você leia a canção para responder as questões 10, 11 e 12. Pausa o vídeo para fazer a leitura. A estrofe beija eu, me beija, que se repete ao longo de todo o texto, dando ritmo e musicalidade, não pertence à norma culta da língua portuguesa. Se alterássemos os versos para o registro formal, a alternativa correta seria para dar ritmo, para soar mais agradável. Muitos compositores recorrem à linguagem informal em suas músicas. É uma ferramenta, uma atitude liberada para a música ficar mais agradável. A questão aqui quer que responda qual alternativa que está dentro da norma culta do português. Qual está dentro das regras da língua portuguesa. Beija-me, eu beijo você, beija-la-ei, beijo-me. Aqui a estrofe é beija eu, me beija. O eu, ele é um pronome reto, no caso reto, ele não vem depois do verbo. O eu é a primeira pessoa do singular. Qual que é o pronome oblíquo referente à primeira pessoa do singular? É o me. Mas vemos aqui que o verbo beijar, ele está no modo imperativo. O compositor, ele solicita o beijo, ele pede o beijo. Tendo em vista que precisamos do pronome me, ficaríamos com a alternativa A e a alternativa D. Mas pela situação que a música nos transmite, que é um pedido do compositor a alguém em dar um beijo, nosso gabarito aqui é a letra A, beija-me. Pergunta número 11. O verbo ser, que acompanha o pronome eu, seja eu, expressa uma ordem. Em qual das alternativas abaixo ocorre ao mesmo tempo e modo verbal? Ele quer, então, a alternativa que esteja no mesmo tempo verbal, ou seja, que está no presente, indica, né, o tempo presente, e o modo verbal, que é o modo imperativo. Alternativa A, eliminamos. Ela anda de lado, não está no modo imperativo. Como a pergunta nos pede o imperativo de ordem, aqui é só uma frase descrevendo a ação da terceira pessoa do singular. A alternativa B, saias tu do meu quarto, esse é o nosso gabarito, está no presente, e é um imperativo de ordem. Se vamos ao teatro hoje, não está caracterizado como uma ordem. Escrevemos aos editores, também não está como uma ordem.
12. O último verso, anoiteça e amanheça, refere-se a dois eventos naturais. Tais eventos podem ser determinados morfologicamente como... Temos aqui a palavra anoiteça e amanheça. A questão quer que nós assinalamos a alternativa que dê a classificação dessas duas palavras. Nosso gabarito aqui é a letra A, são verbos. No vídeo anterior, eu expliquei sobre o que são verbos. São ações feitas, recebidas ou fenômenos da natureza, ações feitas pela natureza. Anoitecer e amanhecer são verbos que são referentes ao quê? São referentes a fenômenos da natureza. Não são substantivos, porque não dão nome às coisas. Adjetivos também não é, porque não qualifica. E pronomes pessoais também não. Os pronomes pessoais é aqueles que indicam pessoa, eu, tu, ele. O verbo sublinhado em a hipoteca permite que o cliente obtenha altos valores para qualquer finalidade está conjugado no modo indicativo. No tempo, aqui ele já indica o modo da conjugação verbal, que é o indicativo, e ele quer saber o tempo. A hipoteca, ela se encaixa em quê? Na terceira pessoa do singular. Seria ela permite. Pretérito perfeito não é. Pretérito imperfeito também não. Pretérito se refere a passado. Presente é o nosso gabarito. Eu permito, tu permites, ele ou ela permite. E futuro do pretérito também não é. Gabarito aqui é a letra C. Leia a tirinha abaixo para responder as questões 14 e 15. A qualidade da tirinha está ruim, na prova também. Eu fiz o recorte da prova. Desde a prova está bem ruim mesmo a qualidade da tirinha. O nome do texto da tirinha é O Pai da Aline. No primeiro quadrinho, a Aline fala: os homens são todos uns insensíveis. No segundo quadrinho ela continua: eles nunca lembram está em negrito, de uma data importante. O personagem que estava como ouvinte, ele responde: nada a ver. Ele continua no último quadrinho: lembro do dia de nossa primeira briga feia. No segundo e no terceiro quadrinhos da tira, a regência do verbo lembrar está em desacordo com a variedade padrão. Aqui a pergunta está dizendo que não está dentro das normas da língua portuguesa. Reescritas as frases, de acordo com as regras gramaticais, o verbo lembrar ficaria como... A gente viu aqui que a Aline, ela fala: eles nunca lembram de uma data importante. No último quadrinho, seu ouvinte responde: lembro do dia da nossa primeira briga feia. A alternativa A: eles nunca se lembram de uma data importante. Lembro-me do dia de nossa primeira briga feia. Esse aqui é o nosso gabarito. O nunca é um advérbio. O advérbio, ele puxa o pronome para ele. Então, o se fica próximo do nunca. E na segunda frase, lembro-me, conforme aqui o personagem cita, ele tem a lembrança. Então, primeira pessoa do singular, lembro-me. Alternativa B, eles nunca se lembram-se. Já podemos eliminar, porque aqui foi utilizado 2 vezes o pronome se, não tem essa necessidade. Alternativa C, eles nunca lembram de uma data importante. Aqui falta o pronome se. Na segunda parte aqui, o me está incorreto, ele vem depois do verbo, seria lembro-me, igual está na alternativa A. E a alternativa D está incorreto, porque foi utilizado aqui o pronome me, eles nunca me lembram, sendo que a personagem aqui, ela diz que quem não lembra de uma data importante? Eles, os homens. Então, o pronome me não se encaixa. Da mesma forma aqui, a segunda frase,
O nosso personagem aqui, ele diz que ele tem a lembrança. Então não seria o T. O T é da segunda pessoa do singular. Seria lembro-me, igual está na alternativa A. 15. A frase nada a ver, dada como resposta ao comentário da personagem, Aline, pode ser entendida como um exemplo de. Vimos aqui no segundo quadrinho, quando a Aline fala que os homens não lembram de uma data importante, eles nunca lembram de uma data importante, o seu ouvinte ele já responde, nada a ver. A questão aqui nos pede para analisarmos essa frase nada a ver. Registro formal da língua não é. Se fosse um registro formal, a ideia que transmitiria essa frase seria relacionado a algo que não temos visão. E não é isso. A frase nada a ver, ela tem o significado de você está errado, não é dessa forma, não é desse jeito. É uma frase que tem a função de negar, de contrapor o que uma outra pessoa falou. Registro informal da língua é o nosso gabarito. Estrangeirismo também não se encaixa. Estrangeirismo é quando alguma palavra estrangeira ela é abraçada à nossa língua de forma registrada ou não. Temos palavras estrangeiras que foram incluídas no nosso vocabulário e encontramos até nos dicionários, um exemplo, internet. Ainda não temos nos nossos dicionários, mas já pronunciamos, já virou uma frase, uma palavra comum do nosso dia a dia, TikToker, influencer. E a alternativa de neologismo é uma palavra que foi inventada recentemente e ainda não tem um significado concreto, ou tem um significado concreto, mas não é muito claro. Um exemplo de neologismo é quando a gente encontra um amigo e ele pede alguma mensagem, algum contato, aí a gente fala, depois te mando no zap. Esse é um exemplo de neologismo. Zap é um termo comumente informal ainda, mas ele se encaixa no neologismo, porque é um termo informal recém-criado, refere-se a um aplicativo de smartphone, mas ainda não tem um significado assim tão concreto, não está em registros da nossa língua. Com a leitura de um verso pequeno, um poema pequeno, nesse texto, no verso Minha Nossa Que Grandão, a terminação ão na palavra destacada foi usada para. O texto se chama Pontinho de Vista, é do Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então ele quer que você analise essa última frase aqui. Esse minha nossa, que grandão, qual que é a intenção do autor? É apontar deboche? Não. Aqui o nosso gabarito é a letra B, indicar tamanho. O autor ele inicia o texto dizendo que sua estatura é pequena e que para olhar os rostos das outras pessoas ele precisa levantar a cabeça, né? Levantar o queixo. E ele diz que o tamanho dele comparado ao tamanho de uma formiga, ele se tornaria maior. Para uma formiga seria gigante, grandão. Mostrar carinho também não é o nosso gabarito, sugerir quantidade também não, demonstrar qualidade também não. Leia as assertivas e assinale a opção em que o conteúdo da frase não se configura antônimos. Antônimos é quando uma palavra tem o significado oposto da outra. Alternativa A. Olhe sempre para o céu, mas não esqueça os buracos da terra. A questão aqui de pegadinha nessa frase seria céu e terra, entretanto, não são antônimos. Nosso gabarito aqui é a letra A. Letra B. Deixe sempre para trás o que não te leva para frente. Trás e frente são antônimos. C. Altos estão os preços, baixos estão os salários. Altos e baixos também são antônimos. Não me traga mentiras, me traga verdades. Na alternativa D, temos antônimos mentiras e verdades. Alternativa E, diga-me de onde vem e para onde vai.
O antônimo aqui ocorre entre vem e vai. Na frase amigo, essa notícia é fake news. O uso da vírgula após a palavra amigo indica que o personagem está. Aqui ele quer saber a respeito da colocação da vírgula, né? Qual que é o sentido do emprego da vírgula. Aqui temos um vocativo. Qual que é a intenção do vocativo? É chamar, atrair a atenção do ouvinte. É aquela história. Pessoal, vamos ali. Esse pessoal, você está enfatizando a sua fala para receber a atenção dos seus ouvintes. Mesmo caso ocorre com amigo, essa notícia é fake news. Provavelmente é uma frase retirada de algum alerta e a pessoa quer a atenção do ouvinte, por isso ele inicia com esse amigo. Então vamos lá, enfatizando o apego do amigo às notícias falsas, essa alternativa A podemos descartar. B, enumerando características das notícias falsas, também não. A vírgula aqui ela não está sendo utilizada como uma enumeração de informações. C, chamando a atenção do outro para a importância do que vai dizer, esse é o nosso gabarito, essa é a intenção de uma frase vocativa. D, separando ideias contrárias para que o outro entenda a sua explicação, também não é esse nosso exemplo. E, preocupando-se com o amigo, também não. Dê a tirinha e responda. As palavras sublinhadas em vermelho são? Aqui temos uma tirinha do Garfield. Temos algumas palavras sublinhadas em vermelho. E a questão quer que você analise essas palavras. No primeiro quadrinho temos não é nenhuma fala, né? Um pensamento do gato Garfield. 1 centavo pelos seus pensamentos. Seus aqui está sublinhado. No outro quadrinho, o dono do Garfield, ele fala, Garfield, eu estava pensando se nossas orelhas fossem nos sovacos. O nossas aqui, essa palavra que está sublinhada. O dono do Garfield, no terceiro quadrinho, completa, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem? Nossos aqui foi a palavra sublinhada. E o Garfield, ele pensa, R$1 se você parar de pensar. Então temos que analisar as palavras seus, nossas e nossos. Alternativa A são pronomes de tratamento? Não. Pronomes de tratamento seria Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, você. Pronome pessoal do caso reto? Também podemos eliminar. Pronome pessoal do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Alternativa C, pronome possessivo. Esse é o nosso gabarito. Seus, nossas, nossos, eles transmitem a ideia do quê? De posse. Seus pensamentos. Pensamentos de quem? O Garfield, ele demonstra pensamentos do dono dele. O dono dele fala assim, nossas orelhas. Ele quer dizer o quê? A orelha que ele tem, a orelha do Garfield, a orelha das pessoas em geral. É uma posse, né? Do corpo que ele está aqui exemplificando. Vamos dizer assim, né? A grosso modo. No final, teríamos que levantar nossos braços para ouvir. Então, que o braço pertence a quem ele está exemplificando, né, na ideia dele. Gabarito aqui, pronome possessivo. Pronome indefinido também não é, porque indefinido é aquilo que não define nada, alguns, algumas. Pronome pessoal do caso oblíquo também podemos eliminar, que seria o, a, los, las, te, lhes. Leia a sentença e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Livre-se de todos os que atrapalham minha vida. A palavra aqui em questão é a palavra empecilhos. A gente vai eliminando as palavras conforme as regrinhas da língua portuguesa. Lembra lá no primário a família do C, a família silábica do C? K, C, si, co. A gente aprendeu o quê? Que o C e o si não vai cedilha. Podemos eliminar então a A e a C. O S, depois de uma vogal, ele recebe o quê? O som de Z.
E a palavra aqui em questão é o quê? Empecilhos. A B podemos eliminar. Ficamos com a alternativa D e a alternativa E. A alternativa E, empecilhos. Se essa palavra fosse derivada da palavra cílios, se encaixaria corretamente. Entretanto, empecilhos não tem nada a ver com cílios, com os cabelinhos dos olhos. Eliminamos a E, nosso gabarito é a letra D. Leia o texto e responda a questão. Inventário de tarde de domingo. Ana Paula Corradini. 6 pratos sobre a pia, 5 vazios, um ainda com lasanha bolonhesa. Um filho que não gostava de lasanha bolonhesa, 0 filhos para tirar o resto da mesa, uma mãe de mãos ásperas, um pai de dedos ágeis, um controle remoto, 0 sobremesas, 4 reclamações, um filho que não gosta de sobremesa, 10 dedos indicadores, um controle remoto, 50 programas simultâneos na TV a cabo, 5 opiniões, 2 safanões, um grito vindo da cozinha, 4 silêncios e uma bateção de porta. Um filme, 4 sorrisos, um choro abafado no banheiro, uma palavra doce de mãe, 6 pratos lavados, 12 talheres guardados, uma caçarola areada, 2 mãos em repouso, 5 lugares ocupados, uma poltrona vaga, uma birrinha no canto da sala, um colo, 2 lágrimas já enxutas, um ressonar, 2 ressonares, 3, 5 roncos, 2 olhos bem abertos, um bico desse tamanho. As informações apresentadas no texto permitem afirmar que a família retratada é composta por... Aqui vimos que o texto, ele praticamente, ele é composto apenas por quantidades. A autora aqui, Ana Paula Corradini, ela detalhou uma refeição em família através de numerações, numerais. E a prova pedia aqui ao candidato para ele responder quantas personagens tem o texto. Se analisarmos aqui logo a primeira frase, 6 pratos sobre a pia, conseguimos entender que são 6 pessoas. Então seria mãe, pai e 4 filhos. A alternativa A daria 8 pessoas, a B daria 4 pessoas, C, 5 pessoas e a E, 7 pessoas. Aqui, 6 pratos sobre a pia, 5 vazios, um ainda com lasanha bolonhesa. Temos aqui um texto de marketing. Ele é multimodal, ele tem linguagem verbal e não verbal. E ele traz as seguintes mensagens. Curta a vida dela como você curte a dos outros. Conecte-se ao que importa. Vemos aqui um adulto portando um smartphone em sua mão. A outra mão que está vaga, ela está caracterizada com a forma do conhecido like das redes sociais. E ao lado dele uma menina vestida de bailarina com um troféu de primeiro lugar. Leia o texto e responda a questão. Na imagem utilizada pela campanha acima, as orações conecte-se ao que importa e curta a vida dela como você curte a dos outros, os verbos destacados, ele quer que então você analise essas duas palavras, esses dois verbos, conecte-se e curta. Alternativa A, expressam ações habituais que são repetidas pelo usuário. B, representam ações ou desejos que supostamente podem acontecer. C, ordenam ações repetidas pelos usuários. D, mostram ações contínuas, ainda em movimento, sendo realizadas pelos adultos. E, indicam orientações, conselhos ou pedido para serem considerados. A principal estratégia de um texto de publicidade, um texto de marketing, é fazer com que o seu ouvinte, o seu telespectador, ele seja induzido a tomar determinada atitude, a ter determinada escolha. Um exemplo mesmo é aquela propaganda mais antiga do chocolate batom, que aparecia a menininha enrolada em toalhas, balançando o batom para a câmera, repetindo compre batom, compre batom. Ou aquela outra mais antiga das tesourinhas escolares do Mickey, que o menininho repetia por diversas vezes, eu tenho, você não tem, induzindo
telespectador, principalmente criança, a pedir ao adulto que compre para que ele também tenha a tesourinha. Mesmo caso do chocolate batom, a menina balançando o batom, repetindo por diversas vezes, compre batom. Ela está induzindo o quê? Que você, quando for comprar um doce, um chocolate, então opte pelo chocolate batom. Dessa forma, o nosso gabarito aqui, a letra E, se você for olhar os dois verbos, eles estão no imperativo. O imperativo que é uma ordem, uma sugestão. Aqui, nessa pergunta da parte de português, colocaram aqui um anúncio. Leia o anúncio e responda. De acordo com o slogan utilizado no anúncio, o cão sairá dali. É um anúncio de banho e tosa. E o comércio colocou uma frase aqui: o seu cão sai como um gato. Percebemos que gato aqui é uma figura de linguagem, né? O seu cão não vai mudar de canino para felino, então é um sentido figurado. A pergunta quer saber qual que é a intenção de significado desse sentido figurado. Como que o cão vai sair? Vai sair silencioso, peludo, calmo, tranquilo ou bonito? Essa pergunta é super fácil quando a gente fala que uma pessoa, um homem, um gato, uma mulher, uma gata, estamos querendo dizer que a pessoa é bonita. O nome Luzimangues contém quantas vogais diferentes? Sabemos que dentro do nosso alfabeto temos 5 vogais: A, E, I, O, U. E a pergunta quer saber quantas vogais tem no nome Luzimangues. No nome temos a letra A, temos a letra E, a letra I, não temos a letra O e temos a letra U. Sabendo que temos 5 vogais no nosso alfabeto e a O não aparece, temos 4. Gabarito aqui, 4. Não é sinônimo da palavra degradante. Temos aqui 5 opções: infame, aviltante, humilhante, honroso. Geralmente, eles sempre vão colocar alguma palavra que não é de costume no nosso vocabulário diário, como o caso aqui de aviltante. Poucas pessoas utilizam essa palavra. A gente pode perceber que temos aqui a palavra também honroso. O que é degradante? Vamos pegar aqui, degradante é o que? Algo vexatório, humilhante, desonroso, indigno. Se sabendo que degradante é algo pejorativo, você nem precisa se preocupar aqui com essa palavra que eles colocaram nesse caso. De todas as alternativas aqui, o que a gente conhece, que é uma palavra que não é depreciativa, é o quê? Honroso. Esse é o nosso gabarito. Qual das alternativas abaixo não contém erro ortográfico? Vamos analisar cada alternativa e ver qual é o nosso gabarito. João foi preso em flagrante por homicídio. Nesse caso aqui, o correto é flagrante, de flagrar. Ser visto cometendo o ato. O tráfego de veículos é intenso naquela avenida. Aqui está correto. Então, a segunda frase aqui é o nosso gabarito. Aquele comerciante é acostumado a fraudar a fiscalização sanitária. Aqui o fraudar é com U, vem de fraude. Fraudar com L nos remete à frauda. Às vezes a insensatez humana assusta. Insensatez é com Z. É um substantivo que vem derivado do adjetivo insensato. Alfa fica, espacinho, muitos anos-luz da Terra. Parece que não via você, espacinho, mais de 100 anos. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas das frases acima. Então vamos lá. A primeira frase nos remete à distância e a segunda frase nos remete a tempo. Quando dizemos algo referente à distância, tal comércio fica a 2 horas da cidade.
Tal rodovia fica a tantos minutos do centro. Nesse caso, utilizamos o a comum. Na segunda frase, ele traz a ideia de tempo. Mas que tempo? Tempo passado. Parece que não via você há mais de 100 anos. Não traz a ideia que o locutor está dizendo que não via a outra pessoa há muito tempo? Nesse caso, é o ar de existir, que é com H. Nosso gabarito aqui, A normal e A com H. Um substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Diante desta informação, relacione as colunas abaixo. Então aqui temos uma questão de coletivos. Ele deu 4 coletivos: cáfila, ramalhete, vara e rebanho. E na outra parte, temos os substantivos e temos que relacionar com os coletivos. Aqui o de porcos é vara, de camelos, cáfila, de ovelhas é rebanho e flores é ramalhete. Então o gabarito aqui é 3, 1, 4, 2. Quanto à acentuação gráfica, marque a alternativa correta. Do banheiro, Lucas gritou para sua mãe ir até lá para limpá-lo. Na primeira alternativa aqui, falta o acento agudo no A, limpá-lo. Então, me organizava de tal modo que eu pudesse visitá-lo o mais rápido possível e, assim, ter algum tempo para encostar o carro do meu pai embaixo de uma árvore e voltar a ler aquele livro sobre o Império Romano. Esse é o nosso gabarito. É uma frase longa, entretanto, todas as palavras estão acentuadas corretamente. Os juízes começaram a elaborar as provas para o concurso da magistratura. Aqui o incorreto está em juízes. Juiz, no singular, ele não recebe o acento agudo. Entretanto, quando ele vai para o plural, juízes, ele recebe o acento agudo. Este mês inteiro tem nos mostrado como ainda existe uma série de estereótipos a respeito do papel do homem e da mulher numa família. Aqui temos 2 erros. Série leva acento agudo e família também. Essas 2 palavras caem na regra de toda proparoxítona leva acentuação. Marque a alternativa em que a vírgula não está empregada corretamente. Então temos aqui 4 alternativas e uma delas, a vírgula foi colocada ou empregada de forma incorreta. Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, e sim as que ele quis. Aqui está correto. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, mas será preciso fazer um bom exame. Aqui é o nosso gabarito. O mas, ele tem qual papel? De contrapor a primeira ideia. Aqui no caso, sei que você não gosta de estudar quando é feriado. Essa é a primeira oração. A segunda parte, será preciso fazer um bom exame. Então a pessoa não gosta de estudar no feriado. Porém, ela vai ter que fazer isso para ter um bom exame. Como essa partícula mas traz a ideia, né, de contrário, oposto, a vírgula teria que vir antes, porque o mas faz parte da segunda parte. Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, mas será preciso fazer um bom exame. Decidiu fazer um curso de MBA fora do país, pesquisou e encontrou mais adequado para a sua carreira, fez a prova de seleção, foi aprovado. Aqui, o autor ele sequenciou atividades. Decidiu fazer o curso, pesquisou, encontrou, fez a prova e foi aprovado. Então, as vírgulas aqui estão empregadas corretamente. Com postura e altivez, o palestrante iniciou o seminário. A primeira parte aqui, ela é uma parte explicativa. A informação principal é a de que o palestrante iniciou o seminário. A primeira parte, ela só explica que ele estava com postura e altivez. Por que o cão insiste em enterrar ossos? Na verdade, ele age assim porque ancestrais que comida lhe
esse instinto, enquanto outros exemplares menos precavidos eram mais atingidos pela fome. Os mais bem nutridos se defender e se reproduzir melhor. Complete corretamente as lacunas. Então, a questão aqui pede ao candidato a conjugação verbal correta de acordo com o trecho. Esconderão é no futuro. Aqui está falando de ancestrais. Então vamos pegar o quê? As alternativas que estão no pretérito, no passado. Ficamos com escondiam, esconderiam e escondiam de novo. Aqui a segunda parte. Lhe esse instinto. O pretérito aqui, ele é perfeito, porque aqui traz uma informação de uma ação que ela foi concluída. Então eliminamos, esconderiam, passavam. E também eliminamos a última alternativa. Sendo assim, a nossa alternativa correta é escondiam, passaram, puderam. Pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo também. Vamos ler novamente o trecho com esses verbos. Por que o cão insiste em enterrar ossos? Na verdade, ele age assim porque ancestrais que escondiam comida lhe passaram esse instinto, enquanto outros exemplares menos precavidos eram mais atingidos pela fome. Os mais bem nutridos puderam se defender e se reproduzir melhor. Viu como os verbos se encaixam perfeitamente? Alguns pesquisadores afirmam que a obesidade em muitos países é um problema de saúde pública, a partir da década de 1980, quando a capacidade de conservação e de distribuição de alimentos industrializados. Aqui novamente, preencher lacunas com a conjugação de verbo correta. Nosso gabarito aqui afirmam, tornou-se e aumentou. Alguns pesquisadores afirmam, não é afirma. Quem está conjugando o verbo? Eles, pesquisadores. Aqui, o que tornou um problema de saúde pública? A obesidade tornou-se problema de saúde pública. Então, tornou-se, não tornaram-se. E quando aumentou a capacidade, o que aumentou? A capacidade. A capacidade é ela, então, terceira pessoa do singular. Certo? Presente do indicativo, pesquisadores afirmam. Pretérito perfeito do indicativo, tornou-se. Pretérito perfeito do indicativo, aumentou. Analise as orações a seguir quanto à concordância nominal. É proibido a entrada de pessoas com animais. A garota estava meia doente. As crianças têm menos doenças atualmente. As pessoas ficaram meio receosas com os acontecimentos. Elas mesmas fizeram todo o trabalho. Vamos lá. A primeira frase, é proibido a entrada de pessoas com animais. Se tivéssemos aqui o artigo feminino a, é proibido a entrada de pessoas, correto, seria proibida. Entretanto, quando não usamos o artigo, proibido está correto. A segunda frase está incorreta porque meia é aquilo que você põe no pé. Quando você quer falar a respeito de quantitativo, sempre será meio. Meio cheio, meio saudável, meio gorduroso. As crianças têm menos. Menos também não existe. Sempre utilizaremos menos. As pessoas ficaram meio receosas com os acontecimentos, está correta. Elas mesmas fizeram todo o trabalho, também está correto. A palavra mesma precisa concordar com o sujeito da frase. Sendo assim, as alternativas 1, 4 e 5 estão corretas. Analise o enunciado que preenche as seguintes lacunas. Era meio-dia e, quando chegamos, observatório. O horário meio-dia e meia, ele quer dizer o quê? Que chegamos na metade do dia, meio-dia, mais meia hora, 30 minutos. Aqui, nesse caso, diferente do caso anterior, utilizamos o meia hora, 30 minutos. Chegamos
Quando a gente chega a algum lugar. Se você fala cheguei no, traz a ideia que você chegou com aquilo, não aquilo. Retirando os meios e lembrando da forma a chegar ao, gabarito aqui, meia e ao. Leia o texto abaixo para responder à questão. Meu Deus, de onde vem tanta mediocridade? Tá falando da TV? Também. O valor semântico da palavra também nesse contexto é qual a ideia que também traz para nós? Ah, você comprou legumes? Comprei. E comprou a carne? Também. Traz a ideia do quê? Comparação não é. Comparação são palavras feito, como, assim como. Literalmente você compara. Ah, o seu filho nada feito um peixinho. Isso é tão bom como o chocolate. São casos de comparação. Oposição, utilizamos mas, porém. Lembra aquela outra alternativa? Você não gosta de estudar nos feriados, mas é preciso fazer um bom exame. Deu o que é? A ideia contrária, a oposição. ênfase também não é. ênfase é quando você dá a ideia de confirmar. Ah, certamente, sem dúvida. Um exemplo bem comum, saíram uns tempo atrás vários produtos com estilos de desenho do Romero Brito. Se você vê algum tipo desse produto, você vai saber. Porque ele tem um desenho meio que único, vamos dizer assim. Então, se você vê um produto desse, você vai com certeza pensar consigo mesmo ou comentar com alguém, ah, sem dúvida isso daqui é baseado em alguma coisa do Romero Brito. É o que? O ênfase. Você está enfatizando que você reconheceu aquilo lá, você está enfatizando que aquele produto é relacionado com aquilo. E inclusão é o nosso gabarito. Também traz a ideia o quê? De soma. E na Tayara, conta mitos indígenas em escolas públicas de Manaus. Curitibana e neta de índios guaranis, a menina vive atualmente em Manaus, onde se diverte narrando histórias em escolas públicas. Mas as apresentações têm uma pitada especial. Honrando o sangue de seus ancestrais, Tayara mostra a magia das lendas e dos mitos indígenas para as crianças da Amazônia. No trecho, mas as apresentações têm uma pitada especial, o conectivo mas tem a função de. Olha aqui o mas novamente. Já vimos em duas perguntas anteriores. Qual que é a função do mas? É contrastar duas ideias opostas. Lembra? A ideia de oposição? Aqui temos um texto de Stephen Hawking. Sobre ele, né? Um texto a respeito do Stephen Hawking. E se você quiser fazer a leitura dele, pausa o vídeo e vamos resolver. Vamos lá, a questão é o seguinte. Para que a frase reproduza as informações do texto, a lacuna deverá ser preenchida com... Ele quer saber aqui qual das alternativas preenche a lacuna, de acordo com o que foi passado no texto. O projeto de Stephen Hawking tem previsão para ser realizado 10 anos. A partir de não se encaixa, em menos de não se encaixa, desde não se encaixa. Porque aqui na primeira parte, com um projeto de 10 anos, não um projeto que vai começar daqui 10 anos, ou um projeto que será feito em menos de 10 anos, ou um projeto que já iniciou há 10 anos. Aqui o texto traz o que? A ideia de duração de 10 anos do projeto. Durante é o nosso gabarito. A palavra a seguir, que expressa a mesma ideia da destacada em mas, para que ela pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso. A pergunta quer um sinônimo de mas. Qual alternativa aqui traz a ideia o quê? De oposição? Porém, portanto, por isso ou logo?
porém é o nosso gabarito. Portanto, por isso e logo, traz a ideia o quê? De conclusão. Vai ressaltar a frase anterior. Não contrastar como o conectivo mais faz. Bons estudos a todos e até a próxima!